Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E como todas as vezes, pedimos o Espírito Santo para que Ele nos ilumine, a todos nós. Ninguém quer ter mais luz do que o outro, mas que essa luz de Deus visite todos os seus filhos, que ilumine a todos, que fortaleça a todos. É para isso que nós pedimos o Espírito Santo de Deus. O reino de Deus cresce em comunidade, cresce em comunhão. Então o Espírito Santo, de que adiantaria, claro, para mim poderia ser útil suplicar dia e noite o Espírito Santo para mim, mas não é isso somente o que Deus quer. Quer que supliquemos o Espírito Santo para todos nós, que eu e você sejamos cada dia mais iluminados. E hoje é interessante pegarmos duas passagens, as duas do Evangelho de São João. A primeira do capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Você viu Jesus fazer todo aquele discurso do pão da vida? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. A minha carne é uma verdadeira comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Então, eles ficaram todos escandalizados e foram embora. Agora, vamos pensar que nós não comemos uma carne como nós as conhecemos, dos animais ou das aves, mas nós comemos a carne do Filho de Deus. E aqui, nesse versículo 63, capítulo 6 do Evangelho de São João, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Ele repete isso depois do discurso do pão da vida. Então, comer a carne pela carne, mesmo que você acreditasse que Jesus deu alguma bênção, que você está numa reunião, que aquilo tenha sido uma bênção, que você está lembrando a morte de Jesus. E é por isso que aqueles discípulos se escandalizaram, porque eles eram carnais e, como seres estritamente carnais, veja, tinha tido a multiplicação dos pães, Jesus já os tinha dito: não trabalheis pela comida que perece, mas para que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Então o corpo e o sangue de Jesus, aquilo que nós comemos e bebemos, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisso. Mas Jesus vai dizer: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Ele está nos dizendo que, por exemplo, você vai a uma missa, você vai à mesa da comunhão, e aquilo não é um gesto externo, né? Tantas vezes a gente ouve pessoas falarem que adianta ir lá e comungar e fazer as coisas que fazem. Até um não muito tempo ouvimos uma pessoa dizer: eu era um papa-hóstia. Você não papava nada, porque ninguém que conhece aquilo e que vive aquilo jamais pronuncia uma palavra dessa. Então, quando você vê alguém na fila da comunhão ou comungando, você está comungando realmente o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas aquilo, se fosse uma carne real que você come, assim como você come uma carne no seu dia a dia, você está se alimentando fisicamente. Então, agora aqui Jesus vai dizer: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando nós nos aproximamos da mesa da comunhão,
e nós abdicamos de toda a contestação do que essa comunhão sofreu e sofre e sofrerá ainda até o final dos tempos, especialmente no final dos tempos, quando se aumenta as heresias. Como vai dizer São Paulo, os homens se rodeiam de uma multidão de mestres, há mestre para todos os lados. É só você ver na internet aí um mundo de mestres ensinando doutrinas e coisas. Agora Jesus vai dizer: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E vai dizer a mesma coisa para Nicodemos lá, quando Nicodemos vai procurar, no capítulo 3, versículo 6, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Ou seja, o que nascer da carne será carne, o que nascer do espírito será espírito. Então aquela comunhão que você vê até pessoas sacrílegas fazerem, vai lá em Coríntios e você vai entender um pouco do sentido disso. A gente já meditou sobre isso, você já ouviu meditações sobre isso? No capítulo 27, do versículo 11, da primeira carta aos Coríntios, vai dizer: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, se você comer e beber indignamente, então não se preocupe aí quando você vê na televisão, né, os grandes ladrões da humanidade, os grandes ladrões do país, os grandes ladrões da sua cidade, irem lá e comungarem, fazer uma carinha de santo. Não se preocupe, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele não vai ser culpado de um pedaço de pão, ele não vai ser culpado por ter comido um pedaço de carne, mas ele vai ser culpado. Se ele comer esse pão indignamente, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí você pode dizer: quem é digno de comungar o corpo do Senhor, o sangue do Senhor? Ninguém é digno. Mas aquele que come sem discernir, ou vamos mais além, aquele que come sem daquele alimento. Imagine você se alimentando na sua mesa e se daquele alimento você não esperasse nenhuma energia, nenhum sustento, por que você o comeria? Não tem sentido você sentar-se à mesa sabendo que aquela refeição não lhe trará forças para você enfrentar o teu dia de trabalho, ou te permanecer em boas condições físicas até o anoitecer. Você jamais se sentaria à mesa se não acreditasse que aquilo vai lhe dar a força para você viver o resto do seu dia, ou o café da manhã, o almoço. Quando você ainda sabe que já vai comer, começa a ficar cansado e tem o resto do dia pela frente. Então você quer comungar, você quer fazer a refeição. E se você é mais cuidadoso, você vai procurar as coisas que te alimentam melhor, que não te enchem tanto, que não te empanzinam tanto, mas que te sustentam no decorrer do dia. É por essa razão que você se senta à mesa, e é por essa mesma razão que nós nos sentamos à mesa do corpo e sangue do Senhor. Dignidade na sua acepção da palavra, no perfeito cumprimento da palavra, ninguém é digno, mas é esse discernimento que eu estou ali numa refeição para sustentar, assim como numa refeição humana eu sustento o meu corpo e eu procuro comer da melhor maneira possível para que aquilo mantenha as energias do meu corpo, para que eu seja fortalecido com aquilo, para que eu seja animado. Você come muitas vezes ou pelo prazer de comer ou porque gosta daquele alimento, mas quanto mais consciência você tem
mais você procura separar os alimentos que te são nutritivos. Assim, também, de uma maneira espiritual, a mesa da comunhão. Se você comer e beber indignamente desse corpo, ou seja, sem discernir, beber o corpo e cálice do Senhor indignamente, será culpável. Ele vai dizer aqui no versículo 29, aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Às vezes a gente vê as pessoas entrarem numa igreja, pessoas que nunca entraram numa igreja, vão porque um parente morreu, porque estão fazendo ali uma visita social, mesmo amigável para aquele que perdeu um ente querido. Ele entra na mesa da comunhão, comunga, sem ter a mínima noção do que é aquilo. Mesmo que tenha ouvido falar que era o corpo do Senhor, ele não vai lá com o sentido de se alimentar. Você não diria que uma pessoa é insensata se ele sentasse à mesa e dissesse: eu não acredito que nada disso aqui vai me sustentar, nada disso vai me fazer bem? Então você diria: então levanta da mesa e vai embora, não coma. Se você não acredita que isso vai te fazer bem, não coma, vai embora. E agora aqui, São Paulo vai dizer da mesma forma: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Porque todo o tempo você ouve dizer, você vê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus de fonte fidedigna, e você sabe, todas as vezes que você vê alguém pregar aquilo é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles se escandalizaram, estavam muito, sim, eram muito humanos, muito sensíveis, queriam ver tudo, apalpar tudo, racionalizar tudo, queriam compreender tudo que Jesus falava. Mas ele dizia: vou dar o meu corpo e o meu sangue, aquele que não comer o corpo e sangue não terá a vida eterna. Quem come meu corpo e meu sangue e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, você vai vendo, tanto lá a palavra para Nicodemos, como aqui aos apóstolos, ao próprio Pedro, que faz a sua profissão de fé, dizendo: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Não cremos que você é um profeta, um sábio, não cremos que tu és o Santo de Deus, que estava dizendo coisas que, mesmo que eles não compreendessem, eles deveriam crer, porque admitiam na sua racionalidade, na sua razão humana, no seu ser humano, que não conseguiam compreender a Jesus, tudo que Jesus dizia. Sabiam que natureza divina e natureza humana, assim como nós temos aí a natureza animal, senta com um cachorro à mesa e vai jogar xadrez com ele, é um nível diferente de criatura. Ele é um animal, você é um ser humano iluminado por Deus, pode ser iluminado por Deus, e Deus quer que você seja iluminado cada dia mais pelo dom do Espírito Santo. Então, se você se sentar, assim também nós, é assim que nós devemos ver a divindade. Coisas incompreensíveis para nós devemos respeitar. E a carne que eu darei é uma verdadeira comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Por isso que nós clamamos a intercessão dos santos, porque eles têm a própria vida neles próprios. Por eles? Não. Porque creram nessa palavra. Se não comerdes a carne do Filho do Homem
não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, se você comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, você vai ter a vida em você. Você não vai morrer jamais. Por isso que ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, tem a vida eterna. Porque no momento em que sua alma, seu espírito se separa do seu corpo, quando você morre aqui para esse mundo, você já vive para Deus. Tem a vida, assim como eu vivo e rezo por aqueles que nós amamos, que rezamos por aqueles que também não amamos, rezamos para que toda a humanidade chegue à compreensão do Cristo. É pelo dom do seu Espírito Santo que nós rezamos. Assim também os santos que vivem e continuam rezando por todos, por toda a humanidade. Se um dos santos teve parentes nesta vida, alguns foram casados, algumas santas da igreja se casaram também, mas morreram e continuam rezando. Por quê? Porque nós temos a vida em nós. Aquele que comunga o corpo e o sangue de Jesus tem a vida. Ele não vai ficar sem iniciativa, sem oração, sem consciência. Nós estaremos vivos como estamos aqui. Se eu rezo por você aqui e agora, se eu pedir o Espírito Santo para você aqui e agora, eu vou continuar pedindo o Espírito Santo para você. Se esses vídeos sobreviverem à minha vida, passarem sobre a minha vida, eu vou estar rezando sobre todos aqueles que o estarão ouvindo, porque eu creio nisso, porque eu como o corpo e sangue, bebo o corpo e sangue, como e bebo o corpo e sangue de Jesus. Então eu creio que eu já tenho a vida eterna, que no momento em que eu deixar esse corpo, vou continuar vivendo, mas não só vivendo, mas em toda a dimensão da palavra. Você continua suplicando por todos aqueles que você ama. É claro, numa dimensão maior, você não vai suplicar somente pelo teu filho que ficou aqui, pelos teus netos, você vai suplicar por toda a humanidade, porque já na vida eterna você vai ter a visão de toda a necessidade de toda a humanidade. Assim como você ama mais, às vezes, aqueles que estão mais próximos, em Deus você os amará a todos de maneira intensa e cada dia mais. Quanto mais se revela para você o amor de Deus, mais você ama todas as criaturas e mais você reza e intercede por elas. Veja, já não quero a vida por mim mesmo. A minha vida eterna será de trabalho, será de oração, será de intercessão. O homem não descansa, o homem que crê não descansa. Ele não é jogado numa tumba e fica lá dormindo até um dia que Deus quiser. A vida que Deus nos prometeu é realmente uma vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é que terá, não é que um dia, não. Você tem desde agora e para sempre. Você vive agora, viverá para sempre. Você intercede agora por aqueles que você ama. E se você tem mais consciência, você intercede também por aqueles que você não ama, pelos que blasfemam, pelos que renegam a Cristo, por todos os pecadores, por aqueles que aniquilam o nosso país, por aqueles que jogam milhões de pessoas na pobreza. Você reza por todos, para que todos se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade, como é desejo do próprio Deus. O desejo de Deus é o meu desejo, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu vou suplicando, eu vou rezando, eu vou pedindo a Deus.
para que cada dia mais pessoas compreendam o reino de Deus e essa vida eterna que Deus nos quer dar, a realidade que Deus quer fazer em nós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E sim, depois sim, a ressurreição do nosso corpo, semeado na corrupção, ressuscita incorruptível, vai dizer São Paulo. Semeado na pobreza, ele ressuscita na vitalidade, na força. Semeado corruptível, nós vamos nos desmanchando com o passar dos anos, nós receberemos um corpo ressuscitado, que não perece, que não morre, que não definha, que não adoece. Isso sim na ressurreição, mas a vida é agora. Para quem comunga esse corpo e esse sangue, é agora. E por toda a eternidade, até o dia da ressurreição. Veja, nós vivemos, nós viveremos. Nós vivemos, é sempre um tempo presente para Deus. Nós vivemos, e quando nos aproximamos da comunhão, nós vamos compreendendo que aquela comunhão é espírito e vida, que nós fomos restaurados. Como Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você vai renascer no seu interior. Tudo aquilo, como São Paulo diz, nós fomos crucificados com Cristo para vivermos com Ele. Então, o nosso homem velho foi crucificado com o Cristo. Então é isso, cada vez que nos aproximamos aos outros, você sabe que se comungam sem discernir o corpo e sangue do Senhor, comem e bebem a própria condenação. Não se preocupe com isso. Não é disso que nós falamos e não é com isso que nós nos preocupamos. Se nós olharmos alguém que conhecemos que faz muito mal, que rouba ou que matou, a nós não compete isso. O que compete a nós é buscarmos a vida em Jesus, para que eu e você tenhamos a vida. E o que é ter a vida e o que é crer a vida? Nós olhamos para dentro de nós e lembramos de novo da parábola da videira e os ramos de São João. Lembra, nós já comentamos isso. Você vai ver aí em outros vídeos que a videira e os ramos, vocês não podem produzir frutos se não vos mantiverdes unidos à videira. Se vos não ficarem ligados à videira, recebendo essa seiva divina. E o que nós comungamos na comunhão, na missa, é isso que nós comungamos. O corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, que é espírito e vida. Se eu estou atormentado pela inveja, eu vou naquela comunhão, recebendo esse corpo e sangue, pedindo que esse nascimento novo, que aquele homem, que aquela inveja velha seja crucificada, e eu, pela virtude do homem novo, pela virtude do Cristo, eu seja renascido, nascido de novo, como ele diz. Nascer de novo, já não vou mais nascer com aquela inveja. É claro, é trabalho de cada dia, de todos os dias. Se eu percebi que eu maltratei alguém, que eu desprezei alguém, volto lá de novo amanhã. Senhor, cura, me faz nascer de novo, que essa seiva que vem de Ti seja transmitida a mim através do Seu corpo e sangue, porque eu sei que você é Espírito e verdade. As palavras que você disse são Espírito e verdade, e a vida que você quer é a do meu Espírito. Comungando o Teu corpo e sangue, que é perfeito, que é pleno do Espírito Santo, que é pleno da força de Deus, eu também vá recebendo essa força de Deus e queimando no fogo do Espírito toda maldade que há em mim, orgulho, inveja, cobiça, malícia, maledicência,
desejos de morte, morte para os outros, morte para mim. Eu desejo a vida. São Paulo dizia, eu preferia estar com Deus, a certeza de que ele continuaria lutando pelo povo de Deus e está lutando pelo povo de Deus. São Paulo, rogai por nós, está vivo. Então, quando você ouve outras coisas que não vêm da verdade, querendo te iludir, pense nisso. Pense que aqueles que suprimiram a confissão, suprimiram o corpo e sangue de Jesus, do que se alimentam? Será que eles conhecem alguma mágica para tirar a inveja do coração? Para tirar a cobiça, para tirar a malícia, para tirar a maledicência, para tirar a treva do coração? Será que conhece alguma mágica para isso? Senhor, eu pequei, eu senti inveja, Senhor. Aquele meu irmão ganhou muito dinheiro, subiu na vida, eu tenho inveja, perdão, Senhor. Me confessei. Senhor, eu sou egoísta, eu quero tudo para mim, eu não consigo ajudar ninguém, eu quero amontoar, esse desejo está me corroendo, e eu amontuo e não sou feliz, acumulo e não sou feliz. Quem me livrará desse corpo de morte? Também vai dizer São Paulo, porque eu sou um homem contraditório. Então, quem me livrará desse corpo de morte? Porque eu tenho, crê em Jesus e será salvo. Como pode ser salvo com tanta malícia, com tanto orgulho, com tanta inveja, com tanto egoísmo? Eu não posso por mim mesmo arrancar tudo isso de mim. É por isso que Jesus vai dizer, São João Batista já anunciava, vai ser batizado com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo vai queimar tudo isso. Então, cada vez que eu vou para a comunhão, me confessei e vou para a comunhão, eu vou suplicando a graça de Deus que aquele corpo e sangue vá queimando em mim a inveja que eu ainda tenho, o orgulho que eu ainda tenho, o egoísmo que eu ainda tenho. Vá queimando, Senhor, é pela Tua graça, não é pelo meu esforço. Você vê também nos Coríntios, ainda que eu tivesse fortunas, que eu entregasse meu corpo a chamas, eu não seria nada. Eu vou ser, entre aspas, existindo como filho de Deus. Se Deus estiver em mim, eu sei que Deus não morre, e eu comungo do próprio Deus para ter a vida, para continuar vivendo eternamente. O corpo e sangue de Jesus é isso que Ele faz em nossas vidas, viver eternamente. Porque passar pela morte, com algumas pouquíssimas exceções, Enoque, Elias, Moisés, que é um caso duvidoso, que não é esclarecido, não se achou o corpo, ele morreu, mas não acharam o corpo dele, aí o demônio disputa com o anjo o corpo de Moisés. Passagens enigmáticas para nós vamos suplicando o Espírito Santo, para que um dia também nos ilumine sobre isso. Agora nós estamos falando de receber a vida. Vai queimando, cada dia, se você olhar para dentro de si, eu para dentro de mim, cada dia você vai vendo inveja, você vai vendo egoísmo, você vai vendo orgulho, querer ser mais do que os outros, ser mais respeitado, ser mais valorizado. Senhor, eu fui egoísta, eu fui invejoso, eu reconheço, em nome de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Um padre não nega o perdão a ninguém, sabendo que você está reconhecendo o seu pecado. Eu tenho inveja? Tenho, vou lá e me confesso, Senhor, eu tenho inveja. Como é que eu faço? Quem me livrará desse corpo de morte? A Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia. E cada vez que eu vou me aproximando, eu vou pedindo, Senhor, me limpa, queima com o fogo do Teu amor aquilo que não é bom dentro de mim, aquilo que não me deixa viver a plena alegria de ser um filho Teu.
Que Deus nos ilumine, a vocês, a mim, que cada dia mais vivamos essa comunhão no corpo e sangue de Jesus para transformar o nosso interior e a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.